Meu nome é Sueli Marciali, trabalho como coordenadora pedagógica há algum tempo e também me deparo com conflitos, paradoxos em relação à atuação. Gostaria de conversar com vocês atentando para a palavra-chave, eu acho que dos nossos encontros. Algumas que são o papel do coordenador, né? Como é que nós fazemos essa análise e reflexão sobre a crítica, como que nós podemos interpretar a realidade e, a partir disso, que rotinas nós devemos estabelecer nas unidades em que trabalhamos. É um grande desafio porque temos muita demanda como coordenador pedagógico e nos vemos no dia a dia com essas dificuldades. Então, o objetivo desse curso, que tem o nome de Coordenador Pedagógico, Desafios e Perspectivas de Atuação como Gestor, um dos objetivos é conversar um pouquinho com vocês sobre qual é o contexto da nossa atuação, né? O tempo que eu tenho de formação, de coordenação pedagógica, eu já passei por várias situações, várias demandas, vários contextos. E para mudar a minha prática, senti a necessidade de ter um sentido muito mais claro para mim. Por que mudar a minha atuação? Como mudar a minha atuação? Então, eram várias exigências em relação ao papel, mas eu não sabia o porquê do mudar. Então, eu gostaria de começar com vocês trabalhando a questão do contexto em que estamos inseridos, que paradigma é esse educacional. O segundo objetivo é como é que eu faço análise e reflexão sobre a crítica, né? Sobre a prática, como é que eu trabalho, que instrumentos são possíveis dentro desse contexto. Um outro objetivo é trabalhar também como é que eu interpreto esses dados, porque não adianta somente diagnosticar, mas é o que é que eu faço com esses dados. E esse outro elemento, um outro objetivo é a minha rotina. Como é que esses dados farão parte da minha rotina? E aí eu coloco o meu parecer para vocês, não é fácil, porque temos uma série de demandas, exigências institucionais, né? E falo com muita propriedade sobre isso porque eu sinto no dia a dia essa dificuldade. Mas o novo papel exige de nós uma nova postura, então é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. São 3 encontros. O primeiro encontro, então, eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia de papel do coordenador e efetividade da ação pedagógica desse coordenador. Então, eu gostaria de começar pelo século XXI, quais são os paradigmas educacionais, né, e os impactos sociais desses paradigmas na nossa escola, o conceito de gestão e efetividade da atuação, e dimensões da atuação do coordenador, esse trabalho em rede que hoje em dia, né, nos é exigido, e a prática reflexiva. O encontro 2 é ferramentas de gestão. Como é que o coordenador trabalha com essas ferramentas de gestão? Como é que ele pode acompanhar o desempenho dos professores? Como é que ele mensura os resultados, né? Que é outra demanda também institucional. E o encontro 3, conversar um pouquinho sobre indicadores de qualidade. Então, depois que eu, como coordenadora, olhei a minha realidade, analisei, o que é que eu faço com os dados? E que dados são esses para mensurar um trabalho? E aí nós falamos, bom, mas nós podemos mensurar, trabalhamos com o humano? É possível sim, porque a demanda de hoje é falar sobre escola de qualidade, né? Então, o coordenador também tem que ser esse agente de mudança para ter esta qualidade. Então, começando o primeiro aspecto que eu falei para vocês, é o papel do coordenador e a efetividade da sua ação. Eu gosto de trabalhar muito a ideia de imagens, e aí eu ponho a figura do coordenador, de outras pessoas, para conversarmos um pouquinho sobre isto, esse trabalho em rede, esse trabalho do pensar junto, de mudar a prática, de refletir sobre ela. Então as palavras são articular, agir e transformar, né? Formar, transformar a prática de uma outra maneira.
Então, que conceitos são esses, que novos paradigmas estão norteando o trabalho do coordenador pedagógico? Então, eu vou me servir de uma bibliografia de apoio, como vocês estão vendo no slide, e essa bibliografia seria o início da nossa discussão. Quando eu era professora, eu questionava muito: podemos falar em medir a competência de um aluno? Podemos falar que esse aluno se desenvolveu? Podemos falar em resultado se estamos trabalhando com o humano? Podemos. Hoje temos alguns livros, algum material que já trabalha essa gestão de qualidade, né? E essa qualidade, quando eu me refiro a isso, eu estou falando de o professor ter um domínio da sua dimensão, do seu trabalho, assim como o coordenador pedagógico, mas tanto o professor quanto o coordenador, ele é avaliado pelos resultados, pelo desempenho também dos alunos aos quais ele responde. Então, a bibliografia, os 2 primeiros livros, como vocês estão vendo, uma coleção da Rede Pitágoras, e vão trabalhar um pouco essa visão de gestão e educação. Então, primeiro, questões urgentes da educação, segundo, a gestão da escola, que vão trazer essa nova visão de como podemos mensurar uma qualidade em termos de desempenho do aluno. Um terceiro que eu gosto demais é do Liderança Sustentável, desenvolvendo gestores de aprendizagem, do Hargreaves, que ele coloca um pouquinho. São 7 princípios para sustentabilidade em termos de gestão, né? E eu me sirvo de 3 que são um coordenador, ele precisa ter profundidade no trabalho que ele faz. Ele precisa ter a extensão do seu trabalho, né, a amplitude, como diz o Hargreaves, para outro grupo. E precisa ter a duração do trabalho, ou seja, se não houver um trabalho em grupo, um trabalho em rede, a liderança deixa de ser sustentável. O outro livro é Maria Cândida Moraes. Ela fala um pouquinho sobre o paradigma educacional e as mudanças na escola, o paradigma educacional emergente, e é muito interessante porque ela vai construir esse sentido para a nossa prática, né? Então, por que temos de mudar? O que mudar? Como fazer? Em que época nós estamos? Em que contexto? E o último, na verdade, é uma coleção, mas nesse momento eu me sirvo do primeiro livro desta coleção, de Vera Maria Nigro Placo, e ela fala do coordenador pedagógico e os desafios da educação. Então, no primeiro momento, eu gostaria de contextualizar para vocês o coordenador, né, e o contexto maior sociopolítico educacional. Como vocês podem ver no slide, eu procurei colocar, e é claro que vocês têm esses conhecimentos, mas eu gostaria de retomar um pouquinho sobre a questão da contextualização, né? Que paradigmas são esses? Então, a própria Maria Cândida vai nos trazendo isso. Viemos de ondas em termos de transformação. Então, nós diríamos uma primeira onda de um aspecto mais artesanal, né? Uma segunda onda em termos de revolução social, é um trabalho mais industrializado, e a terceira onda que seria agora essa sociedade do conhecimento, em que o ser humano precisa trabalhar, operar em termos de pensamento junto aos outros. Então, se vocês olharem ali no slide, a gente tem, enquanto tínhamos um paradigma de uma realidade física, pesada, em que eu tinha que dar conta, produzir, hoje a gente tem uma realidade virtual, uma leveza, né, em que a comunicação se dá de uma forma mais rápida, a produção de conhecimento muito mais rápida. Um outro momento, uma sociedade do espetáculo, mais pelo produto, né? E não necessariamente pelo processo, e daí a diferença entre sociedade do espetáculo e sociedade do conhecimento. Eu vou abordar um pouquinho com mais profundidade mais para frente. O primeiro e segundo setor, como eu falei para vocês, o terceiro setor agora. A ideia de razão, então a produção, a visão cartesiana, a visão do não ter o erro, de não ter processo, mas um produto ali previamente acabado. E hoje se fala muito na intuição, na negociação dos sentidos, né? Como é que eu percebo a realidade,
como é que eu trabalho com essa realidade, como é que eu resolvo questões que me cercam, então como é que eu reajo diante das diversas situações. O masculino, essa inteligência, esse racional, então decorrente de uma visão centrada em produto, e esse feminino, essa inteligência emocional ligada à intuição, né? Temos que pensar muito à frente, qualquer detalhe, qualquer índice, que mesmo coordenador, esse é o pensamento criativo que nós chamamos, né? Aquele que olha, lê a realidade, percebe os índices, conversa com aquilo, levanta hipóteses, perguntas, e essa intuição, essa forma dá origem a um pensamento criativo. O crescimento econômico e o bem-estar social, e hoje se fala também numa sociedade sustentável e qualidade de vida. Um autor também que é muito interessante, depois nós podemos citá-lo com mais propriedade, o Edgar Morin, trabalha que essa sociedade sustentável, né? Nós temos que pensar, agir de uma forma mais local, mas o pensar global, né? Então é desta forma que se dá esse pensamento hoje, né? A sustentabilidade eu tenho que pensar sim no macro, mas eu tenho que começar por minhas ações locais. Profissões que lidam com coisas, relações econômicas, e hoje pensamos em profissões que lidam com várias dimensões do ser humano. Então eu tenho que considerar sim o aspecto desse profissional, nesse lado das suas representações, da sua formação, assim como vamos conversar sobre o coordenador, que representações eu trago desse processo, quanto tempo eu estou na minha carreira, né? O que eu já fiz e que deu certo. Então não é uma questão de abandonar crenças, mas é de reconstruí-las e adequá-las às demandas. Então uma preocupação muito grande com esse afetivo, esse ser humano, né, que vai gerando essas mudanças sociais também. Se queremos um aluno que deve ser sujeito, que deve ter várias competências, então precisamos ter pessoas do outro lado, educadores também desenvolvidos de uma forma global. Então esses avanços e esses retrocessos nesse final e início do milênio vão trazer novas exigências. Então por isso que eu vou falar para vocês, né, o coordenador, até na época em que eu atuava, como reprodutor, como aquele que trabalhava com atividades mais burocráticas com o produto, hoje não tem mais essa perspectiva no mercado. Hoje as demandas são ligadas, e aí por isso que se justifica esse trabalho hoje com o coordenador. Como é que ele planeja, como é que ele acompanha as pessoas que estão sob a sua responsabilidade, como é que ele avalia e como é que ele reconstrói as práticas, né, a fim de trabalhar e ter resultados formando pessoas para esse mundo, né, mas também com muito subsídio e visando a formação de todos. Então é nesse sentido que a gente vai falar um pouquinho que esse novo paradigma que vem sendo trazido e construído, né, para o século XXI vai exigir pessoas que lidem com essa sociedade do conhecimento. Então, como víamos nos parâmetros curriculares, a educação foi redefinida. As pessoas precisam ensinar a fazer, a ser, a conviver e a pensar, né? A função social da escola. Então, quando olhamos também para os parâmetros, as pessoas precisam saber ler, então, para esse mundo de hoje, precisam saber escrever e contar ou resolver problemas. Só que agora, né, mais atualmente, fala-se em outra perspectiva. Nós precisamos pensar, né, e aí competências e habilidades, professores, coordenadores, enfim, todos os educadores, gerir, ou seja, gerenciar e produzir conhecimento, né? E aí a gente sabe que a produção de conhecimento se dá de uma forma processual. Então eu trago mais uma tela aí para vocês. A imagem diz muito de um mundo plugado, né?
um mundo antenado em todas as transformações, a tecnologia que possibilita essa informação muito mais rápida, as atividades laboriais que agora não são mais, então a gente tem, não temos mais a possibilidade de atividades automatizadas, então temos que aprender diversas maneiras ou possibilidades de comunicação ou de elaboração de atividades. As competências cognitivas são outras, então como lidamos com situações novas, como as enfrentamos no dia a dia, como lidamos com o não saber do outro, enfim, com a demanda de tempo, com ritmo, né? Então nós temos vários desafios. Então, quais são essas competências cognitivas do adulto também para lidar com isto? Um crescimento econômico que vai exigindo também uma acumulação de conhecimentos, e eu reduziria tudo isso a não dá para fazer o trabalho se não tiver um grupo cooperativo. E aí pego a definição de Piaget para dizer que o cooperar é como nós trabalhamos em equipe, né? O coordenador, como é que ele pode gerenciar se ele não conhece o trabalho, se ele não acompanha o trabalho do seu professor no seu dia a dia, como é que ele pode fazer uma metacognição com o seu professor se ele não fizer esse trabalho de gestão, do planejar, acompanhar, avaliar e reconstruir a prática também da sua equipe, né? Então o trabalho tem que ser em grupo. Hoje não se fala mais em trabalho isolado. Então, dentro desse contexto, eu estou trazendo para vocês que essas mudanças sociais geram um impacto na escola, com certeza. A escola está num contexto, e nesse contexto, a pergunta é, então, quem é que está preparado para isso? Quem é que vai fazer isto? Né? Qual é a pessoa ideal para ajudar a educar esse homem dentro dessas demandas sociais? E aí vem esse impacto, essas mudanças que vão chegando à escola e vão trazendo o quê? Essas inovações educacionais vão precisar de pessoas que sejam agentes. Qual é a grande dificuldade que eu sinto nisso? Tanto eu, né, que sou mais antiga, vamos dizer assim, em termos de formação, recebi uma formação extremamente tradicional, assim até como hoje eu lido com professores mais jovens, a educação ainda continua sendo uma educação centrada em memorização, centrada em reprodução. Ainda está no antigo paradigma, né? Então, se eu quero um agente, um transformador dessa realidade, esse é o grande paradoxo. Como é que nós vamos trabalhar com isto? Só que as mudanças, essas inovações, elas precisam ter esses agentes. E aí que o professor sente um grande confronto, um grande impacto, o coordenador também, porque eles estão centrados em práticas ainda reprodutivas. Esses impactos vão também exigir pessoas protagonistas. Então a gente fala tanto em cidadania, falamos tanto em ser sujeito do conhecimento. É um discurso, mas a prática ainda está distante. Então ser protagonista exige autoria, coautoria, né? Assumir com humildade, não sei, temos dificuldade em fazer tal atividade, né? Então exige do ser humano dizer, não tenho medo de quem está me avaliando, eu preciso dizer não sei, vou aprender a fazer, né? Ter essa disponibilidade para. E aí a escola passa a ser um espaço de mudança e de transformação. E aí eu coloco para vocês a ideia de ruptura e continuidade, porque somos seres inacabados. Então, agora que eu sei como trabalhar de uma forma diferente como coordenadora pedagógica, sempre vem o outro, como diz Madalena Freire, né? É o outro que me faz pensar sempre em coisas diferentes, né? É o outro que exige uma postura diferente na minha prática. Então, a gente
desequilibra, estamos acomodados, desequilibramos, acomodamos e volta novamente essa ruptura. Então, esse é o perfil do profissional do século XXI, inacabado, mas proativo, buscando sempre, estudando sempre, formando, também se formando, né, e se transformando a partir da relação com o outro. Bom, então eu coloco para vocês alguns elementos estruturantes na gestão. O primeiro é localização. É aquilo que eu falei do Edgar Morin, né? Então eu preciso pensar global, mas agir local. Então o termo localização. Então essa é uma das competências esperadas também do gestor, do coordenador gestor. Eu tenho que olhar, sim, para todas as demandas que são trazidas em termos de educação e como é que eu adequo todas essas demandas à minha realidade institucional e como é que eu posso transformá-la. Focalização, né? Então, qual vai ser o foco do meu trabalho? Porque a Madalena também, ela trabalha um termo que muitas vezes o coordenador faz um trabalho de bombeirismo, né? Então, olhamos a entrada de aluno, olhamos material de professor, olhamos as famílias, enfim, o tempo não dá para uma série de atividades, né? São várias demandas e, na verdade, acaba sendo um trabalho de bombeirismo e não um trabalho planejado dentro de certezas, dentro de coisas provisórias, enfim. Sustentabilidade, né? Como eu havia falado para vocês, eu preciso ter uma equipe que tenha o mesmo eco da minha fala, né? Então, se eu trabalho essa formação, como é que isso se dá na prática, né? Então, tem que ter uma profundidade na formação do coordenador, mas também tem que ter no seu grupo, o grupo que ele está gerindo. Tem que ter essa duração, um coordenador tem que ter esse tempo de formação com o seu grupo e de acompanhamento com o grupo para que a ação se transforme, né? E a durabilidade. Aí nós trabalhamos com essa autonomia. As minhas experiências têm demonstrado que quando eu me coloco também para o professor, eu não tenho a sua prática, não entendo o que você está me dizendo, né? Ou observei a sua aula e você está me trazendo esse conflito, ele se sente mais à vontade, porque eu estou dizendo, não sei, né? Então essa é a primeira desconstrução que nós precisamos fazer. Não sei, eu não sei tudo, né? Você também vai me ajudar. Então isso tem gerado no professor também esse compromisso, um comprometimento, eu prometer junto com o coordenador uma mudança de postura. Tá? Então essa é a autonomia com responsabilidade, né? O coordenador trabalha com os modelos, o professor também vai imitando e chega um momento que ele trabalha com a sua própria criatividade. E a diversidade. Como coordenadora sabemos, né? Como coordenadores sabemos que o nosso grupo é muito diverso, assim como uma sala de aula. Pessoas que têm um tempo diferente de formação, um tempo em termos de idade, crenças, representações, medos, né? Um currículo oculto por detrás, aí nós lidamos com muitas coisas ocultas, implícitas enquanto coordenadores. E a grande preocupação é desvelar, né? O que é que está por detrás? Assim como eu faço com um grupo de sala de aula, né? Então eu faria essa questão de quem é meu grupo, né? Quem são os professores? Qual a formação? Quanto tempo eles estão na profissão? Que representações eles têm? Esse olhar, né, esta cautela, esse cuidado, como na coleção do coordenador pedagógico, tem muito, a Vera Placo traz isto, é o cuidar, é o olhar sensível para aquele ser humano também que trabalha comigo na minha equipe, né? O que ele está trazendo? E aí temos essa diversidade. E essa diversidade é qual é o potencial que o meu professor traz, né? Será que eu tenho esse diagnóstico? Eu olho só para o erro dele, né? Qual é o potencial? Como é que ele pode contribuir no trabalho junto comigo na formação? Ele pode trazer uma prática
maravilhosa, né, que nós nem percebemos que ele tinha feito. Então é valorizar esse ser humano, valorizar a equipe dentro do potencial que ela tem. E acertar e fazer, eu não falo erros, mas investimentos, ter metas junto ao professor. E aí precisamos de padrões indicadores. Então, quem são esses professores, o que é que eu vou priorizar, o que eu vou avaliar, né? E aí vem o termo gestão. Falar em gestão, né, é partir do pressuposto que estamos falando em eficácia e eficiência. Então, eu preciso, como coordenador, ter uma eficiência, né, saber sobre o que eu estou falando, mas a minha eficiência precisa gerar resultado, né? Agora, como gerar esses resultados? Hoje em dia falamos das escolas, da competição entre escolas, de classificação de escolas. Estamos no mercado, a escola está num contexto sociopolítico-econômico, né? Então, espera-se que hoje os gestores tenham como acompanhar e avaliar os educadores e ver os resultados de uma forma mais concreta na prática dos alunos, né? Se isso está realmente resultando num desempenho satisfatório. E aí falamos de efetividade, então como é que é a minha eficácia, quais são os meus objetivos, eficiência para gerar esse resultado. O que eu costumo fazer no início do ano é voltar, conversar um pouco com os professores, levantar as características deste grupo, potencialidades, enfim, dificuldades, faço um mapa desse trabalho e estabeleço metas, né? E semestralmente peço que eles façam uma autoavaliação e depois eu trabalho também com o outro olhar de outros pontos de vista em relação ao trabalho dele. Então esse é o primeiro olhar cuidadoso para o professor, né? Para dizer, veja o que você está estabelecendo, eu com você ali, um contrato, o que nós temos como metas e se você atingiu ou não, né? Então eu tenho critérios pré-estabelecidos. E dentro disso, como é que as práticas em sala de aula estão resultando em bom desempenho ou não também nos alunos. Então eu vou colocar para vocês mais um slide que traz aí, de uma forma geral, tudo isso que eu falei para vocês, falando das dimensões do coordenador como gestor. Então tem um saber fazer, né, que todos nós temos, que é a dimensão técnica. O que eu preciso saber como coordenadora? Tem um saber ser, eu acho que esse é o que temos que ter muito cuidado, que é a dimensão ética, né? Qual é o compromisso que eu tenho com o outro, como é que eu olho esse outro como um ser humano que está em construção permanente. Um saber agir, essa dimensão política, então esse saber agir passa por regras, inclusive o contexto institucional. Dentro desse contexto, quais são os princípios, quais são os pressupostos, quais são os valores. Então, dentro disto é a visão da moral, né? Então, o saber agir e o saber conviver, a dimensão estética. Muitas vezes eu sinto que nós temos essa rotina intensa e vamos fazer uma reunião com o nosso professor, não fazemos nenhuma parada naquele momento para dizer quem tem uma contribuição diferente, quem assistiu a um filme, quem foi a uma exposição, né? Quem quer trazer um lanche diferente hoje para depois fazermos essa ruptura no nosso dia e trabalharmos de uma forma diferente depois em reuniões pedagógicas. Então, o saber conviver é dar um espaço para o outro trazer um pouco da sua realidade pessoal também, né? Dentro do espaço da escola. Então, aqui nós vamos ver a complexidade do nosso trabalho, as frentes com as quais trabalhamos. Trabalhamos junto à direção, que tem uma grande expectativa, junto aos professores, né?
junto aos alunos que têm também outra representação, junto a familiares, junto a funcionários, junto à comunidade geral e junto a especialistas afins aí quando atendemos a famílias ou alunos algumas questões. Só isso nos basta em termos de trabalho, né? Agora, como conciliar esta mudança de paradigma com tudo isso que nós temos de fazer, tá? Esse é o grande conflito, né? Então, Fusari, ele coloca para nós, aqui também vocês podem ver nesse próximo slide, que se nós não tivermos uma clareza quanto ao nosso papel, eu diria até anterior, se nós não tivermos uma clareza da demanda social hoje, se não tivermos clareza da demanda da nossa escola, se não tivermos clareza do papel do coordenador pedagógico, né, não faremos ações intencionais. Então, nós precisamos ter essa visão maior, contextual. E aí eu trago para vocês qual é a nossa principal função enquanto gestores, reforçando o que eu havia falado, é que todos nós somos gestores. Nós temos que articular o nosso trabalho de uma forma coletiva, pensarmos juntos, né? E só o faremos se tivermos instrumentos para acompanhar essa realidade. Não mais aqueles burocráticos, mas um outro tipo de trabalho, né? Que nós vamos falar no segundo encontro. Então eu coloco uma imagem para terminar esse primeiro encontro e eu coloquei a imagem do ser humano, né? E penso um pouquinho, se eu estivesse do outro lado, escutando esse primeiro encontro, eu colocaria algumas questões, né? Eu já tenho várias coisas acomodadas na minha cabeça, vários conceitos, representações, já tenho acomodado a minha forma de trabalho e coloco também uma imagem do quebrar o tijolinho, né? Aí eu estou usando de Piaget para trabalhar um pouquinho. É difícil desconstruir, muito difícil olhar para isso que eu estou falando para vocês e mudar a prática, né? Então eu pus algumas questões para refletirmos para o próximo encontro. Eu acho que seriam algumas das vozes que vocês trariam. Eu perguntaria isso para quem estivesse dando curso. E os meus conhecimentos e práticas de coordenação não servem mais? Ou tive outra formação, né? Não sei se eu farei certo. Ou uma coisa com a qual eu me deparo na fala também de coordenadores com os quais já trabalhei, eu não sei nem qual é o caminho, nem por onde começar, né? Ou então, alguns que brincam, vem aqui para você ver como eu trabalho. E será que isso cabe na minha prática? E eu diria mais, e os professores? Como é que eles reagirão a essa nova atuação do coordenador? É um trabalho árduo. E a outra imagem, eu trouxe uma nova parede, né? Construída com tijolinhos coloridos, são as novas concepções, mas ela está em aberto, né? É desta forma que nós entendemos o conhecimento e desta forma que é abordado na sociedade do conhecimento. Então, no próximo encontro, partiremos desta reflexão para continuarmos com a prática. Então, que ferramentas eu posso utilizar para gerenciar o meu trabalho no dia a dia?